150 mil é mais ou menos o número de pessoas que passam todos os fins de semana pelo Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Toda essa gente que caminha por lá acaba esbarrando em alguns símbolos marcantes da história brasileira. Tem um em especial que não dá para passar despercebido por causa das dimensões monumentais. Eu tô falando do Monumento às Bandeiras. Para quem não é de São Paulo ou só nunca ouviu falar do Monumento às Bandeiras, a gente está falando de uma escultura de granito de 12 metros de altura, 50 metros de extensão e 15 de largura. Em outras palavras, é uma obra colossal. Entre os paulistanos, ele acabou apelidado de empurra-empurra. E se você der um Google agora, enquanto me escuta, vai entender por quê. Na escultura de Victor Brecheret, aparecem 32 pessoas em marcha, empurrando uma canoa. Quer dizer, nem todo mundo está empurrando tanto assim. A carga fica maior mesmo para quem está no final da fila. Enquanto quem guia a comitiva são 2 bandeirantes montados em cavalos que vão na frente. Atrás deles se misturam indígenas, negros e portugueses. E na frente, um mapa do país mostra os caminhos desbravados Brasil adentro pelos bandeirantes nos séculos 17 e 18. Para a maior parte das pessoas, a definição de bandeirantes é mais ou menos a que elas aprenderam na escola. Desbravadores, conquistadores ou heróis são alguns dos termos que o Manuel Pacheco Neto encontrou enquanto pesquisava para sua tese de doutorado, que fala sobre a figura dos bandeirantes nos livros didáticos. Essa é uma versão que, de certa forma, também está sendo contada em monumentos, em nomes de avenidas, ruas e rodovias pelo Brasil inteiro. Mas tem uma outra versão que, por um bom tempo, os livros não contaram. É o que o sociólogo Michael Pollack chama de memória subterrânea. São histórias que só circulam entre quem viveu uma outra face daqueles mesmos acontecimentos e que provavelmente foi contada aos sussurros entre uma geração e outra durante muito tempo. Ou pelo menos costumava ser assim. Acontece que no caso da história dos bandeirantes, esses sussurros estão ficando cada vez mais altos, virando uma reivindicação mesmo, um apelo para que a história seja reescrita. Escuta um trechinho desse vídeo da Comissão Guarani e Virupá. Vai ter uma bandeirante, mas tiratraqueira o jucapare. Vai pende diraqueira reta pende quai. Pembojoro viaracha orere tanaqueira o jucapau aique. Haeverupi governador o pemboeru. Esses indígenas Guarani moram no Pico do Jaraguá, em São Paulo, e explicam que para eles o nome Bandeirantes significa a morte de seus antepassados. Eles dizem ainda que, mesmo assim, pessoas brancas orgulham-se disso e erguem homenagens aos bandeirantes por toda parte. Eu sou Luciana Barreto e neste episódio do Entre Vozes nós vamos falar sobre quantas histórias cabem na história, essa com H maiúsculo. Para isso, eu te convido a ouvir as histórias que os nossos monumentos nos contam. Você já se perguntou qual é o papel da memória na nossa sociedade? A história é escrita pelos vencedores. Eu sei, parece só uma daquelas postagens reflexivas que a gente vê no Facebook, só que apesar dessa frase atribuída ao escritor George Orwell ter virado meio batida, vários outros pensadores, estudiosos ou escritores já fizeram reflexões bem parecidas com essa. E isso tem muito, mas muito a ver com a nossa conversa de hoje. I'm a storyteller, and I would like to tell you a few personal stories about what I like to call the danger of the single story. Essa é a Chimamanda Ngozi Adichie, uma escritora e ativista nigeriana que ficou famosa no mundo inteiro por causa dos seus livros. Talvez você já tenha ouvido falar aí do Sejamos Todos Feministas ou do romance Meio Sol Amarelo, ou até do livro O Perigo de uma História Única, que é justamente uma versão escrita dessa palestra que você escutou agora. Nessa palestra, a Chimamanda conta algumas histórias pessoais envolvendo principalmente a visão que pessoas de nacionalidades, de raça ou de classes sociais diferentes têm
umas sobre as outras. Vou dar o exemplo de uma delas. Quando a Chimamanda foi fazer faculdade nos Estados Unidos, uma colega americana achou muito estranho que ela falasse inglês, sem saber que esse era o idioma oficial da Nigéria. Também achou estranho quando descobriu que a Chimamanda ouvia Mariah Carey, e não o que ela imaginava como músicas típicas da Nigéria. Achou tudo isso estranho porque essa não era a visão que ela tinha construído durante toda a vida do que era um africano. Sim, porque nos Estados Unidos, aqui e em várias partes do mundo, a gente se refere a quem vem desse continente como africano, e não como nigeriano, congolês, moçambicano. Bom, mas o fato é que essas histórias pessoais mostraram para Chimamanda como é perigoso que a gente conheça só uma versão da história sobre o que quer que seja, pessoas, países e por aí vai. A Chimamanda também começou a refletir sobre como essas histórias únicas são criadas e chegou a uma conclusão que é simples, mas ao mesmo tempo aterradora. So that is how to create a single story. Show a people as one thing, as only one thing, over and over again, and that is what they become. É assim que se cria uma história única. Mostre um povo como uma coisa só, sem parar, e é isso que esse povo se torna. Foi mais ou menos assim que nasceu o mito dos bandeirantes. E como os livros de história, os monumentos também fazem seu papel em perpetuar essa história. Tudo que uma pessoa vê quando passa em frente ao monumento às bandeiras, a figura do bandeirante Borba Gato ou de outras estátuas como essas espalhadas pelo Brasil, é a história sobre os heróis desbravadores sendo repetida. Não tem sequer uma plaquinha informando, em letras miúdas, que aqueles homens também foram responsáveis por assassinar e escravizar povos indígenas. Os bandeirantes foram mostrados como uma coisa só, sem parar, e é isso que eles se tornaram. Agora eu vou fazer um parênteses e a gente sai do Parque do Ibirapuera direto para a zona portuária do Rio de Janeiro. Tem um monumento lá que merece a nossa atenção porque, ao contrário dos monumentos construídos pelos vencedores, esse conta a história de quem chegou nesse país para ser escravizado. E diferente das estátuas dos bandeirantes, que a todo custo são protegidas, esse outro aqui já sofreu muitas tentativas de ser apagado. O Cais do Valongo foi construído em 1811 e por quase 40 anos foi a porta de entrada de 1 milhão de pessoas negras trazidas como escravas para o Brasil. Mas essa é uma daquelas partes feias da história que um país como o nosso, que não encara o passado e nega ser racista, não faz tanta questão assim de lembrar. Foi por isso que, um século depois, em 1911, o prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos, resolveu criar o Cais de Cimento e construir no lugar a Praça do Comércio. Foi preciso mais um século para que, em 2011, uma reforma na zona portuária redescobrisse o cais. E, graças à articulação dos movimentos sociais, ele acabou tombado pelo IPHAN e também virou Patrimônio Mundial pela Unesco. Só que isso não impediu que o apagamento dessa história seguisse em curso. Importante você tocar nesse assunto, porque eu recebi aqui no grupo de historiadores negros, fotos ao vivo ali do que estava acontecendo no Cais do Valongo. E a única referência turística que tem no Cais do Valongo, claro, para além do monumento que está lá edificado, né, que foi descoberto, literalmente, né, a única descrição que tinha sobre o Cais do Valongo estava no chão e próximo de uma lixeira e toda rasgada. Então, mesmo com o cais descoberto, se a gente for pensar na preservação, no cuidado que se está tendo com esse monumento, levando em consideração o episódio de ontem, que eu acabei de contar, é ínfimo, sabe? Próximo do cuidado e da preservação que se tem aos monumentos escravistas, coloniais que estão aqui, que é cercado, que edifica, que cimenta, né? Que cimenta esse país, né? Essa é a Angélica Ferrares, historiadora e feminista negra. A Angélica faz pesquisa sobre vários temas, entre eles raça, memória e patrimônio. Por isso, ela está sempre no meio desses debates sobre os monumentos que o Brasil ergueu e o papel que eles têm hoje. Mas mais do que isso, a Angélica também propõe um debate sobre os monumentos que o Brasil deixa de erguer e como isso também contribui para que algumas histórias não sejam contadas.
pela história colonial que a gente tem, pela memória escravocrata que até hoje o Brasil é espelho, né, dessa grande empresa escravocrata que foi o Brasil colonial. Eu acho que nossos monumentos eles foram edificados a partir de uma memória que diz respeito ao colonizador. Então, assim, na verdade não é que a gente esteja rememorando as esculturas, as estátuas, os monumentos certos, mas eu acho que está na hora da gente começar a rememorar outros monumentos, sabe, outras memórias, as que ficaram esquecidas, as que tentaram apagar, né? Essa não é uma preocupação que está só na cabeça da Angélica, mas de vários atores sociais que se ocupam do tema da memória. Em junho de 2020, a deputada estadual Érica Malunguinho propôs o projeto de lei 4004 na Assembleia Legislativa de São Paulo. A ideia central do PL era proibir homenagens a escravocratas e a eventos históricos ligados à prática escravista. Mas mais do que isso, a deputada também propõe no texto que sejam erguidos outros monumentos que celebrem e rememorem a versão de povos que foram oprimidos. O Instituto Polis, uma organização da sociedade civil que pensa em políticas sociais, quis somar forças à proposta da Érica e fez um levantamento na cidade de São Paulo, contando quantos monumentos existiam e a quem eles eram dedicados. Nas palavras da educadora que coordenou a pesquisa, a Cássia Caneco, o resultado não foi exatamente surpreendente. Dos 367 monumentos que São Paulo tinha até setembro de 2020, só 5 homenageavam pessoas negras. Agora 6, já que no fim do ano passado foi inaugurado o monumento ao Tebas, um arquiteto escravizado no século XVIII. Antes de fazer esse mapeamento, né, de fazer esse estudo, a gente já andava pela cidade e a gente via como era pouca essa representação. Mas o estudo ele foi importante porque a gente consegue não só olhar para essa ausência, mas quantificá-la, e aí a gente consegue, a partir disso, auxiliar, né, nos discursos que pedem pela proporcionalidade, mas também porque é importante que a gente consiga reclamar também qual que é o espaço que essas obras ocupam nos espaços públicos. Quando a Cássia fala do espaço que essas obras ocupam nos espaços públicos, ela quer chamar a atenção para o fato de um monumento ao Borba Gato, por exemplo, ficar em uma região onde passam milhares de pessoas todos os dias, ao lado de um corredor de ônibus. Já a estátua da Mãe Preta, no Largo do Paissandu, só é vista por quem circula dentro da praça, uma quantidade bem menor de pessoas. Isso sem contar os outros aspectos qualitativos que essa pesquisa observou, como os materiais mais simples de que são feitos os monumentos às pessoas negras e indígenas ou como elas são representadas. No caso de pessoas indígenas, por exemplo, que se eu não me engano agora são 4 ou 5 monumentos que homenageiam apenas figuras masculinas, a gente vê a imagem de pessoas indígenas representadas ainda como aqueles seres históricos mesmo, né, em vias de extinção, quase que romantizados ainda. A gente não vê o indígena de hoje representado ou o indígena de algum outro tempo histórico, apenas esse que é o dos filmes, dos desenhos, enfim. Boa parte das imagens, elas se tratam de imagens que reforçam essa ideia de subalternização, né? O mesmo acontece com pessoas negras que são homenageadas em estátuas muito menores e muitas vezes com o corpo disforme. Já as figuras erguidas em ódio aos colonizadores não tem muito o que falar. Vou deixar vocês com o exemplo da Cássia. A figura do Borba Gato tem uma dimensão de 13 metros de altura e todos os dias mais de 20 mil pessoas a veem, né? E aí são imagens que a gente precisa olhar dos pés. Isso vai reforçando uma série de narrativas de opressão, de violência. No fim das contas, não bastava expressar o poder construindo mais estátuas, mais monumentos. Elas também precisavam ser maiores, mais imponentes. E antes que essa palavrinha passe despercebida, vale a gente escutar o que a Chimamanda fala sobre poder. There is a word, an Igbo word, that I think about whenever I think about the power structures of the world, and it is Nkali. It's a noun. Ela diz que, assim como no mundo econômico e no mundo político, as histórias são definidas pelo princípio de Nkali, uma palavra que em Igbo quer dizer ser maior do que o outro. Isso significa que, como as histórias são contadas, quem as conta, quando são contadas e até quantas histórias são contadas, depende muito do poder. How many stories are told are really dependent on power.
Seguindo o raciocínio da Chimamanda, é impossível falar sobre a história única sem falar sobre poder. Também é impossível dissociar a luta em torno dos monumentos dele. Tanto para Cassandra quanto para Angélica, toda a movimentação em torno dos monumentos que o mundo assiste desde o Black Lives Matter tem muito a ver com a tentativa dos movimentos sociais de tomar as rédeas da memória. Olha, você me fez lembrar agora de uma escritora que eu gosto muito, que é a Grada Quilomba, e a Grada, ela diz que o colonialismo no Brasil, ele deu muito certo, né? E que justamente são esses privilegiados, esses colonialistas, os que herdaram esse ser colonial no mundo, são os que estão sempre tentando retomar uma ordem perdida, porque a gente já vive o pós-colonial, né? Esse debate que a gente está fazendo aqui tem a ver com a vontade de uma governança democrática, tem a ver com uma vontade de incidência política, de intervenção pública, tem a ver com política de memória. Então isso quer dizer que a gente já vive as provocações, as reflexões. Só que essa tentativa de tomar as rédeas tem uma reação. E, ao mesmo tempo, existe, sim, uma galera, vou chamar assim, que busca sempre restabelecer uma ordem perdida. E isso quem fala não sou eu, é a Grada Quilomba, né? A ideia de uma ordem perdida. Houve uma ordem que já foi perdida, sabe? Isso já aconteceu, isso já é fato, né? Mas esse grupo dos privilegiados, o grupo do privilégio branco, vai estar sempre buscando retomar, porque vai estar sempre buscando se restabelecer, não perder espaço. Eu acho que algumas pessoas realmente desconhecem a história e isso é um projeto. É um projeto as pessoas não saberem quem foi cada um desses personagens homenageados. Mas acho também que tem quem defenda porque foi privilegiado por esses poderes que essas obras representam, né? Então, a gente viu em São Paulo, por exemplo, tão logo o incêndio foi apagado, já apareceu um empresário de nome não divulgado querendo restituir essa face da opressão paulistana, né? Por que é tão importante? As pessoas se afeiçoam a algumas figuras, e aí por vários motivos, mas as pessoas também querem que os discursos que a trouxeram, que a colocaram aonde elas estão, se mantenham intactos, né? Em resumo, não dá para dissociar memória e poder. E não dá para dissociar memória dos monumentos e das estátuas. Os monumentos, eles servem para a gente lembrar o que não se deve esquecer. Parece redundante essa frase, né? A gente precisa estar sempre lembrando. Eu, enquanto historiadora que trabalho com memória, bato muito nessa tecla, né? Do que merece ser lembrado, o que merece ser celebrado. Porque o monumento é uma celebração também, né? Existe uma história, existe uma memória que está sendo ali contada, recontada, impressa na cidade e que precisa estar sempre atualizada, né? É uma celebração. O monumento é uma ode à memória, né? Uma homenagem à memória. Esse episódio está chegando ao fim e eu tenho certeza que a essa altura você deve estar se perguntando, ok, mas o que a gente faz com esses monumentos controversos agora? E o que a gente faz com a falta de monumentos que honrem a memória das pessoas negras e indígenas? Bom, sobre essa segunda pergunta, eu tenho uma novidade boa. A partir do ano que vem, São Paulo, por exemplo, não terá mais 6, e sim 11 monumentos dedicados a pessoas negras. A prefeitura da cidade anunciou que vai construir estátuas em homenagem a personalidades negras importantes na história de São Paulo. Quem passar pela região de Parelheiros, no extremo sul da cidade, vai se deparar com uma imagem da escritora Carolina Maria de Jesus. Já na região central vão ficar os monumentos dos pioneiros do samba paulistano, Geraldo Filme e Deolinda Madre. O atleta Ademar Ferreira da Silva e o cantor Itamar Assunção também vão ser homenageados. É um passo importante, mas que não apaga o que representam os monumentos escravocratas e colonialistas. E para essa questão, sendo bem sincera, não existe solução fácil. De acordo com a Angélica, a política do fogo, usada contra o monumento à Borba Gata em São Paulo e contra uma estátua de Pedro Álvares Cabral no Rio de Janeiro, não pode ser sempre uma boa saída. Ela não deslegitima a ação e diz que essa é sim uma forma de contranarrativa. Mas também acredita que essa coisa de botar fogo nas estátuas uma hora periga sair de controle. E o contra-ataque pode não ser nada interessante para a gente enquanto sociedade civil. Uma outra ideia que de vez em quando pipoca por aí, que a Angélica também não é muito adepta, é a de retirar esses monumentos e colocar todos eles em museus.
Eu acho que também empilhar esses monumentos, retirá-los e empilhar em museus também é um retrocesso. Eu acho, inclusive, que é um deboche para a nova museologia, porque a gente tem toda uma corrente dentro da museologia para poder transformar os museus em espaços criativos, em espaços que dialogam com a sociedade. Então, imagine, ficar empilhando, né, museus de estátuas dos colonizadores. Então, isso também não é nada interessante. O museu não é depósito, né? Então, eu acho que se apropriar do entorno pode ser uma estratégia mais criativa, mais interessante e uma maneira, né, de inserir novas histórias e que pode chamar mais atenção até do que o monumento em si. Essa estratégia de inserir novas histórias em torno de um monumento foi o que acabou acontecendo com a estátua do traficante de escravos Edward Colston, na cidade de Bristol, no sul da Inglaterra. In another British city, this is Bristol, a statue of a 17th century slave owner was taken down. Em 7 de junho de 2020, as ruas de Bristol estavam tomadas por centenas de manifestantes na onda do Black Lives Matter. A caminhada parou quando eles chegaram em frente à estátua de Edward Colston, que também dá nome para a avenida onde o protesto acontecia. Com algumas cordas puxadas por dezenas de mãos, a estátua do traficante de escravos, que tirou mais de 80 mil pessoas da África, veio abaixo e foi empurrada pelos manifestantes até o rio que corta a cidade. Essa estátua de Edward Colston, que em meio a toda a indignação do Black Lives Matter foi parar no fundo do rio Avon, segue contando história. Contou a história dos vencedores durante os mais de 100 anos em que ficou intacta, intocada e exposta com a seguinte inscrição: erguida pelos cidadãos de Bristol como um memorial de um dos seus mais virtuosos e sábios filhos. Depois, fez história quando no dia 7 de junho de 2020 foi derrubada e rolou rio adentro, marcando um dos maiores movimentos atuais contra o racismo. Agora, a imagem em bronze do traficante de escravos fará a história de um jeito diferente em uma exposição chamada A Estátua de Colston. E depois, o Museu de Arte Contemporânea, MSHID, resolveu usar a estátua que foi resgatada do rio pelas autoridades da cidade como figura central de uma exposição. A ideia é levantar uma reflexão sobre a história de Bristol e o que significou a queda de Colston. A gente está falando de memória, e memória é poder, né? O que se vai rememorar, o que se vai guardar, o que a gente quer celebrar e o que a gente quer deixar de lado. Nas palavras da Chimamanda, as histórias são importantes. Muitas histórias são importantes. As histórias têm sido usadas para desapropriar e tornar maligno, mas as histórias também podem ser usadas para dar poder e para humanizar. As histórias podem quebrar a dignidade de um povo, mas as histórias também podem reparar essa dignidade quebrada. Este episódio do Entre Vozes fica por aqui. Com a apresentação de Luciana Barreto, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Pauta e apresentação, Luciana Barreto. Pesquisa e roteiro, Thaís e Léo. Produção, Danilo Santana. Sonoras e personagens, Thaís e Léo e Danilo Santana. Edição, Vinícius Krieger e Adriana Sanches. Sonorização e montagem, Murilo Lourenço. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o Entre Vozes no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.